prazer enorme estarmos de novo nas palavras cruzadas. Estamos felizes e temos a sensação de que tem estado satisfeito com este programa e neste momento dizemos que com maior alegria vamos dar sequência das nossas lições. E queremos transmitir-lhe que temos lições importantíssimas, pertinentes, o qual temos vindo a falar da unidade. E hoje falaremos de um assunto que é extraordinário, porque falaremos das imagens que nos ajudam a unir-nos. Claro. As imagens da unidade. Aliás, a Bíblia utiliza muitos símbolos, muitas imagens para ilustrar as verdades bíblicas, não é? Portanto, a água, o fogo, o vento. E aqui, neste caso, esta semana, nós estudamos várias imagens, vários símbolos, digamos assim, que são utilizados para ilustrar a unidade que deve existir na Igreja de Deus, não é? A primeira, que é referida aqui, é o povo de Deus. A Igreja é o povo de Deus. Portanto, conhecemos aquela passagem da Bíblia que fala da geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. A nação santa. Celestino, será que haverá algum país hoje que possa ser considerado a nação santa? Infelizmente, hoje não temos nenhum país que talvez podíamos designá-lo com estas qualidades. Claro. Mas nós somos chamados a essa imagem porque nós somos uma nação eleita, santa, separada, claro, com um propósito definido. Dizia o irmão Carlos que a Bíblia está cheia de símbolos. Nós, se vamos ver, a Bíblia utiliza símbolo de fogo como Espírito Santo, vento como Espírito Santo. Claro. Há muitos símbolos que realmente designam o poder de Deus. Claro. Mas essa semana somos levados a algumas imagens. Essa imagem diz que é o povo de Deus. É uma das imagens que nos ajuda a compreendermos a unidade entre cristãos. Claro. Nós somos tidos como indivíduos uma nação eleita, sacerdócio real. Dá-nos uma sensação que somos convidados, somos um povo especial. Então essa imagem qualifica-nos bastante, claro, para termos essa responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Portanto, Deus diz aqui a lição que Deus adquiriu a Igreja como sua propriedade especial para que os seus membros pudessem refletir os seus preciosos traços de caráter na sua vida e proclamar a sua bondade e a sua misericórdia diante de todos os homens. É esta a função do povo de Deus. É proclamar a bondade e a misericórdia de Deus diante de toda a humanidade. Né? Começando exatamente por aqueles que estão mais perto. Né? Nós somos representantes de Deus, somos o seu povo. Né? E devemos refletir os seus valores, os seus princípios, a sua bondade, a sua misericórdia. Né? Se nós voltarmos um pouco atrás, conforme dizia o irmão Carlos Macedo, só Jesus é que exerce o papel de sacerdócio real neste preciso momento. Mas essa responsabilidade foi incumbida também ao povo de Deus. Que responsabilidade! E devíamos estar felizes porque essa responsabilidade é especial. Claro, é um privilégio. É um privilégio. Claro. Sinal de que nós vivemos no mundo, mas não devemos viver de acordo com o que o mundo faz, exatamente, mas de acordo com o que o céu deseja, claro, para as nossas comunidades. Claro. Portanto, o próprio Cristo, na sua oração, ele pediu: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não é? Nós devemos estar no mundo exatamente para beneficiar o mundo, para abençoar o mundo. Como o sal, não é? O sal, para fazer efeito, tem que estar misturado com os alimentos. Não é? Para ser conservante, tem que ser misturado. Não é? E nós também nos misturamos com as pessoas, não nos deixando influenciar pelas más práticas, pelos maus hábitos, mas tentando influenciar positivamente aqueles que nos cercam. Não é? Portanto, e saltando para a lição seguinte, falou também um pouco da imagem da família de Deus. Claro. Hoje estamos certos e convictos de que quando os relacionamentos entre famílias são fortes, cria-se uma unidade. Esta unidade é benéfica à sociedade, é benéfica aos vizinhos, é benéfica também à própria igreja. São fatores importantes que esses laços familiares são importantes para unir as sociedades e também são essencial para unir o povo de Deus. Claro. E o nosso autor leva-nos a este pensamento que os nossos relacionamentos familiares têm ecos
na nossa Claro. convivência espiritual. Claro, claro. Há vários valores que se vêem na família, né, e que promovem a unidade, o companheirismo, portanto, o amor, a lealdade, enfim, muitos outros valores que promovem exatamente a unidade da família, que torna a família feliz. Ora, esses mesmos princípios, esses mesmos valores deviam estar em prática e vigentes na igreja, né? Porque quando a igreja põe em prática esses princípios, a mesma unidade se manifesta também. E o exemplo da família é um exemplo realmente extraordinário e interessante, né? A família de Deus, o povo de Deus, deve viver em família, né? Deve viver em família. A família de Deus. E a lição também fala aqui, portanto, também, enfim, a igreja também pode ser comparada a uma casa, né? Cujo fundamento é quem? É Jesus Cristo, né? Paulo diz que não se deve colocar outro fundamento além do fundamento que é Cristo, né? A pedra dá exatamente a ideia de solidez, portanto, de robustez, de permanência, né? Permanência. Isto também é uma boa imagem, né? Também a pedra, portanto, a construção de uma casa, portanto, também dá exatamente esta ideia de robustez, de solidez, de permanência, que também é característica, ou deve ser uma das características do povo de Deus, né? Caro irmão, eu gostaria de chamar a atenção a um pormenor. Uma pedra isolada não cria solidez, mas quando está unida a uma outra, esta torna-se firme e sólida. Razão pelo qual o nosso autor coloca este fator familiar, que quando mais uma família estiver coesa, Claro. e nós, para termos uma família coesa, temos que colocar Jesus Cristo na base Claro, sem dúvida. da nossa Sem dúvida, família. A pedra da esquina tem de ser Claro, Jesus Cristo. claro. E se este princípio transporta-se da nossa família para a família de Deus, que nós reaçamos já logo no início, que se nós alicerçamos a nossa vida em Jesus Cristo, tanto na família como na igreja, a igreja tornar-se-á unida e claro. teremos a recepção de muitas bênçãos, Claro, e o poder claro. de Deus se manifestará em Claro, todas as sem circunstâncias. Sem dúvida. Lá está, como acabaste de dizer, uma pedra não é muito valiosa sozinha, mas quando está unida a outras pedras, torna-se numa estrutura que pode suportar as tempestades da vida. não é? Amém. Suportar as tempestades da vida. Nesta vida, a igreja também suporta tempestades, não é? Ora, se nós estivermos unidos, se a igreja não estiver unida, ela sussurrará, ela cairá, não é? Portanto, para suportar as tempestades da vida, é preciso robustez. E essa robustez, como Cristo contou aquela parábola bem conhecida daqueles dois homens, um constrói a casa sobre a areia e outro constrói a casa sobre a rocha, que é Cristo, não é? Aquele que constrói a casa sobre a areia, vêm as tempestades da vida e o que é que acontece? A casa cai, não é? Em contrapartida, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, podem vir os ventos, podem vir as tempestades, mas aquela casa permanece, não é? A igreja também permanecerá, continuará robusta, sólida e forte se estiver edificada em Cristo, não é? Amém. Vivemos numa época em que as famílias são vulneráveis. Vivemos numa época em que o amor desapareceu no seio da sociedade, principalmente no seio das famílias. Razão pelo qual constatamos destruições de várias famílias, Claro. porque os alicerces não estão bem feitos. Mas essa semana fomos chamados que o melhor alicerce da vida, na construção de uma família, na construção de um povo, é o amor de Cristo. Tudo centra-se em Jesus Cristo. Devemos buscar este amor, este princípio, esta base que é Jesus Cristo, para podermos solidificar o nosso povo, a nossa família e todos crescermos em amor. Claro. Poderemos dizer até que o cimento que une as pedras e os tijolos desta casa é exatamente o amor, não é? O amor. É o amor. É o amor que mantém unidos exatamente todos estes elementos, não é? Portanto, o mesmo amor se deve manifestar na igreja. Se nós manifestarmos na igreja, assim tal como na família ou na sociedade, este amor, portanto, estaremos a edificar no bom caminho, não é? Estaremos a construir uma casa sólida e robusta, não é? O amor deve ser o cimento dos relacionamentos humanos. Seguindo exatamente aquilo que a palavra de Deus ensina, que Cristo ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor deve ser este cimento em todos os relacionamentos humanos. Amém. Também, se falamos do povo de Deus, falamos da família, alguma coisa que se transporta. E ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente. Que magnífico
esse sentido que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E hoje podemos enfatizar com todas as palavras de voz viva que estamos conscientes que fomos feitos mesmo à imagem e à semelhança de Deus, porque o nosso corpo não é apenas outra coisa, é templo do Espírito Santo. Exatamente. Já refletiu um pouco em relação a este fenômeno de que o teu corpo é a habitação do Espírito de Deus? Há pessoas que acham que não têm valor nenhum, há pessoas que se sentem marginalizadas, sentem-se esquecidas, desvalorizadas até, portanto, mas é importante nós pensarmos que apesar da nossa pequenez, apesar da nossa insignificância, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus tem prazer em habitar em nós, dentro de nós, através do seu Espírito. Não é? Isto é um privilégio, é uma bênção. Temos muito valor aos olhos de Deus. Podemos não ter valor aos olhos dos homens, não é? Podemos até aos nossos próprios olhos achar-nos pequenos e insignificantes. Mas aos olhos de Deus temos um valor incomensurável, não é? Incomensurável. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. E Deus tem prazer em habitar em nós através do seu Espírito, não é? Amém. Através do seu Espírito. Se nós compreendermos um pouco o que Paulo dizia, que a melhor adoração é que Deus pede que transportemos o nosso corpo santo e agradável para o adorar. Agora devemos estar conscientes que o nosso corpo é o templo físico do Espírito Santo. Afinal, o nosso organismo é um templo. Isto é importante pensarmos que temos muita responsabilidade em cuidarmos dos nossos organismos, as nossas vidas, porque este é o templo que Deus constituiu quando nós vivermos neste mundo pecaminoso. E, portanto, nós individualmente somos o templo do Espírito Santo, como acabámos de referir, mas a Igreja é também o templo do Espírito Santo, não é? Portanto, Deus deseja habitar na Igreja através do seu Espírito, habitando em cada um de nós. Se Ele habitar em cada um de nós, habitará na Igreja com toda a certeza, não é? Portanto, a Igreja é o templo do Espírito Santo. E devemos fazer os possíveis, devemos promover com a nossa ação, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, devemos promover a unidade neste templo, neste corpo que é exatamente a Igreja de Deus. Para Paulo, Deus reside no seio da comunhão cristã. Amém. Daí o seu aviso de que qualquer que tentar destruir essa comunhão sofrerá as consequências do juízo. Maravilhoso. Todos aqueles que tentarem destruir esta unidade, esta comunhão cristã, sofrerá as consequências, não é? Portanto, é um sério aviso, é um aviso solene, não é? Portanto, devemos estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz e individualmente fazermos tudo o que nos é possível para exatamente promover a unidade da Igreja. Promover a unidade da Igreja de que forma? Permitindo que o Espírito de Deus habite em nós, porque somos o seu templo, e dessa forma contribuir também para que o Espírito de Deus habite na Igreja. Não é? Infelizmente não temos a noção, a responsabilidade e os cuidados que devemos ter com o nosso organismo. E a Bíblia é categórica nesse texto, diz que se alguém destruir esse templo, sofrerá consequências. Claro. Isto responsabiliza-nos a termos cuidado com este templo, Exatamente. com o organismo. Com a nossa saúde. Porque Deus, ao criá-lo, tinha um objetivo. E como que nós podemos cuidar? Há muitos fatores. Fatores de saúde, em todas as circunstâncias, implica que nós cuidemos deste templo do Espírito Santo. Claro. Devemos fazer tudo o que nos é possível para promover, portanto, a nossa saúde pessoal, portanto, através do nosso estilo de vida, para que não destruamos exatamente o templo do Espírito Santo que somos nós mesmos. Portanto, infelizmente, por vezes, sabemos que, enfim, o inimigo procura criar problemas, procura provocar dissensões, contendas, invejas, ciúmes, e isto destrói a unidade. Isto destrói exatamente a paz que deve existir no templo de Deus. Quando surgem conflitos na Igreja, o conselho que Paulo dá à Igreja de Corinto ainda é aplicável a nós hoje. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Amém. Devemos fazer tudo o que nos é possível para que não haja dissensões na Igreja.
assim como fazemos tudo o que é possível para que não haja dissensões na família. Não é? As dissensões, os conflitos, portanto, destroem a unidade. Eu disse a princípio e repito, há imagens intangíveis que são realmente esta do nosso pensamento. Agora essas imagens que nós vimos atrás, povo de Deus, família, templo do Espírito Santo, que são essenciais na base do amor, que na base de Jesus Cristo, se nós estivermos envolvidos nesses três aspectos, a minha pergunta é, por que há desunião se todos somos uma nação eleita, somos uma família de Deus, somos templo do Espírito de Deus? Razão por qual existem essas dissensões, esses problemas. Claro. Nós sabemos exatamente que o inimigo procura, portanto, destruir esta unidade, infiltrando exatamente essas dissensões, esses conflitos, inveja, ciúme, tudo aquilo que promove exatamente a desunião e a divisão, não é? Ora, nós devemos estar vigilantes e atentos, para que não permitamos exatamente que o inimigo nos conduza exatamente a esses procedimentos, a essas atitudes, não é? Porque assim fazendo estamos a destruir exatamente a unidade da Igreja, a unidade do povo de Deus. Devemos estar vigilantes e atentos, porque sabemos que o inimigo procura destruir não só a nossa vida espiritual, mas também perturbar a Igreja. Não é? O instrumento que o diabo utiliza para destabilizar a sua Igreja, para destabilizar as famílias, para destabilizar a família de Deus, são as dissensões. Por isso, quando estamos envolvidos a semear dissensões, no meio da família, no meio do povo de Deus, devemos estar convictos, estamos alinhados com intenções diabólicas e Deus pedirá-nos responsabilidade quando Ele vier a esta terra buscar os seus filhos. E até se muitas vezes formos honestos e reconhecermos que muitas vezes as dissensões às vezes são provocadas até por assuntos fúteis, coisas que não têm valor, coisas insignificantes, não é? Mas às quais nós atribuímos às vezes um valor demasiado, não é? E isso, portanto, perturba portanto, e destrói os relacionamentos. Depois a lição continua, não é? Falando do tempo da Igreja de Deus como o corpo de Cristo. E esta imagem também é interessante. É interessante porque no corpo há muita diversidade, não é? Nós, enfim, observando o corpo humano, nós vemos que é composto por os mais variedíssimos órgãos, os mais variados sistemas, não é? Mas tudo ali trabalhando em sintonia, não é? Para cada órgão exatamente contribuindo para o bem dos outros. Esta diversidade é encontrada também na Igreja. Nós vemos que a Igreja, portanto, é muito diversa. A Igreja está estabelecida em todas as nações, praticamente em todas as nações do mundo, em praticamente todas as culturas, línguas, tradições, mas, apesar de todas estas diferenças culturais, étnicas, portanto, deve haver unidade. E é possível esta unidade. Isto é um milagre, não é? É um milagre. Como é que no meio de tanta diversidade, Deus consegue, portanto, enfim, fazer, portanto, surgir portanto, e sustentar exatamente este povo unido e coeso, não é? É um milagre mesmo, não é? Nós fomos feitos à imagem de Deus. Há alguém que pode nos perguntar-nos esta tarde que nós tínhamos que ser iguais. E é difícil. E hoje, com esta lição, chegamos a uma conclusão. Nós somos diferentes, mas somos importantes, mas temos a mesma finalidade. Unirmos no amor de Jesus Cristo. Claro. Isto é fundamental para a nossa vida espiritual. Apesar de que trabalhamos pela mesma ação, pela mesma finalidade, mas as nossas diferenças são importantes para podermos realmente dirigir a causa de Deus, para podermos desenvolver as suas atividades. A diversidade de dons são importantíssimos para unir a própria igreja. Iguais jamais seremos, mas nesta variedade de caráter, de personalidade, todos em Jesus Cristo faremos um trabalho magnífico. Claro, claro, sem dúvida. Porque realmente este exemplo, portanto, desta imagem do corpo é uma imagem interessante, porque realmente o corpo é diverso, portanto, como falámos há pouco, portanto, constituído por órgãos diferentes, muito diferentes uns dos outros,
Mas a unidade é perfeita, não é? A unidade é perfeita. Na igreja deve exatamente acontecer o mesmo, não é? Apesar de todas estas diferenças que referimos há pouco, deve haver unidade. E Cristo exatamente promove esta unidade. Se estivermos ligados a Cristo, estaremos ligados uns aos outros, não é? Há aquele exemplo interessante da roda da bicicleta, não é? A roda da bicicleta, os raios, quando convergem para o centro, aproximam-se uns dos outros. Olhamos para a roda da bicicleta e facilmente compreendemos isto, não é? Portanto, o raio das rodas da bicicleta, ao se aproximarem do centro, estão mais unidos uns aos outros, muito próximos uns dos outros. Da mesma forma também, ao nos aproximarmos de Cristo, ou quanto mais nos aproximarmos de Cristo, também estaremos mais próximos uns dos outros, apesar das nossas diferenças, não é? Apesar das nossas diferenças, que são substanciais, não é? O corpo de Cristo representa a nossa salvação. Representa o seu caráter nas nossas vidas. Representa a comunhão que nós devemos ter com o nosso Pai Celestial. Isto implica que reconheçamos que Jesus Cristo deu o seu corpo para que possamos obter a salvação. E eu queria realçar um ponto importante e perguntar-lhe: conhece realmente o corpo de Cristo como um sacrifício vivo, que Ele morreu para nos resgatar, para nos tirarmos desta miséria de pecado? Está convicto nisto? E estamos satisfeitos porque, além deste princípio, ele ainda diz que há ovelhas e pastor. Ele busca-nos as responsabilidades. Jesus próprio diz que ele é o bom pastor. Claro. E o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas. Exatamente. E ele dá-nos essa noção de que não só nos cria, não só nos dá a possibilidade, mas ainda tem o privilégio e a necessidade de nos cuidar. Claro, E, meu caro, claro. o que é isto? Para podermos realmente sentir este aconchego de um pastor. Claro, claro. Ele, portanto, apresenta-nos exatamente como o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas, portanto, ele é o bom pastor. Ele diz até, portanto, que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É interessante isto que Cristo diz. Eu gosto muito desta passagem, não é? Quando ele refere exatamente às ovelhas e o pastor, ele utiliza este símbolo, esta imagem para ilustrar o seu relacionamento com a sua igreja. Ele diz: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. É isto que ele deseja para cada um de nós como suas ovelhas, não é? Ele diz também que é a porta, não é? Era a porta do corral para onde entravam as ovelhas. Ele é a porta. Ele é a porta. Só entraremos exatamente através de Cristo, não é? Cristo é a porta para o céu, é a porta para a salvação. A imagem do bom pastor faz-nos lembrar aquele famoso salmo que todos nós conhecemos, que é o Salmo 23, em que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois continua, todos nós conhecemos esse salmo, que é um salmo lindíssimo, não é? E que é rico nos seus significados. Ele utiliza essa metáfora para poder descrever que a igreja é como um redil onde há unidade. Assim como um pastor das ovelhas, o seu objetivo é cuidar e unir os seus rebanhos, o nosso Pai Celestial tem essa responsabilidade e este dever de nos cuidar no seu santo temor, na sua santa providência, para que possamos ser bem cuidados. E qual é a responsabilidade da ovelha? O que é que a ovelha deve fazer? Obedecer ao seu pastor. Claro. As ovelhas, portanto, são indefesas, não é? Portanto, é um animal até que por vezes não é considerado muito inteligente. São indefesas. Precisam de alguém que as guie, que as proteja. E Cristo faz exatamente este papel. Nós muitas vezes também, às vezes, enfim, na nossa vida, na nossa experiência pessoal, às vezes não tomamos as decisões mais acertadas, cometemos erros, portanto, mas devemos arrepender, e se nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, o bom pastor está de braços abertos para nos aceitar novamente, não é? Sejam quais forem os erros que tenhamos cometido, se nos arrependermos sinceramente, Ele está de braços abertos à nossa espera, não é? Ele continuará e está desejoso de se continuar a ser o nosso pastor, o bom pastor, que nos leva a pastos verdejantes, não é? A águas tranquilas e pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. É verdade que o salmista realça este termo de que
o bom pastor é aquele que leva as suas ovelhas a bom pasto. E David, pelas circunstâncias em que viveu, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades, Claro. conhece as nossas fraquezas, conhece a possibilidade que nós temos em andar no seu caminho. Razão pela qual ele diz no seu salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Devemos estar conscientes, felizes, porque temos um pastor poderoso, um pastor com todos os atributos para nos proteger em todas as circunstâncias, em todos os males. Então devemos estar cientes e dissermos estas mesmas palavras de David: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará quando nós vivermos nesta Claro, vida. claro. Inclusive o salmista continua e diz mesmo: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E depois termina o salmo falando exatamente na certeza da salvação. Portanto, viverei na casa do Senhor por longos dias. É assim que termina o salmo 23. Este bom pastor deseja a nossa felicidade aqui na terra e a nossa salvação futura na vida eterna. É isto que ele deseja. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Com abundância. É interessante, não é? É interessante. Portanto, ele deseja exatamente o nosso bem, a nossa felicidade nesta terra e, por fim, portanto, a vida eterna. O nosso autor salientou essas imagens que são importantes para o crescimento, para a unidade da igreja. Tem como fundamento Cristo. Se nós quisermos ou queremos trabalhar para Deus, se nós queremos que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós, conforme caíram no Pentecostes, na igreja primitiva, essas três imagens têm que estar patentes na nossa vida. Estamos unidos como povo de Deus, estamos unidos como família, estamos unidos como nosso corpo, como templo do Espírito Santo, estamos unidos em Cristo, então nós estaremos unidos e o nome de Deus será Claro, louvado. claro, claro, claro. Portanto, é este o objetivo de Deus para connosco, é exatamente levar-nos, portanto, à salvação, conduzir-nos, portanto, no caminho. E ele próprio diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Jesus também disse isso: eu sou o caminho. O único caminho para Deus, o único caminho para a salvação é Cristo. Não é? Ele deseja exatamente criar unidade na sua igreja, entre nós, e devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para promover esta unidade. Somos responsáveis diante de Deus pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Devemos, com a ajuda de Deus, pôr em prática os seus valores, os seus princípios, portanto, para que sejamos exatamente um contributo exatamente para esta unidade, desta forma abençoando todos aqueles que nos cercam, abençoando a nossa família e abençoando a igreja exatamente com o nosso contributo, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com as nossas ações. Temos essa responsabilidade. Ao concluirmos, eu gostaria de perguntar-lhe: que tipo de imagem de unidade é você que nos assiste a este momento? Será que tem tido essa capacidade de refletir que tipo de imagem és para a unidade da sua igreja, da sua família, do seu povo? E que seja essa uma reflexão para que Deus possa nos ajudar a sermos uma imagem sólida, uma imagem agradável para unificar a sua igreja e a sociedade em si. Claro. Não esquecendo exatamente que esta unidade não depende dos nossos esforços. Não. Sozinhos nada conseguimos fazer. O próprio Jesus dizia: sem mim nada podes fazer. Esta unidade é em Cristo. Só em Cristo nós atingiremos esta unidade. Porque Cristo é exatamente o fundamento. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o Salvador do corpo da igreja, é o Salvador do seu povo. Portanto, só em Cristo, só aceitando Cristo como nosso Salvador pessoal, nós poderemos exatamente pôr em prática isto que acabámos de falar. Não é? Porque sem Cristo nada podemos fazer. Portanto, agradecemos, enfim, a vossa... Tivemos muito prazer de estar na vossa companhia. Terminamos pedindo a Deus que abençoe, portanto, todos aqueles que nos ouvem e suas respectivas famílias, que Deus nos ajude a mantermos firmes e fiéis até ao fim e que Deus, portanto, nos guie, na sua palavra, rumo à pátria celestial. É este o meu desejo e, portanto, uma boa semana para todos. Obrigado.